agradecendo desde logo a brilhante contribuição que o doutor Robortella nos trouxe para a discussão, para o debate, para a meditação. Eu, desde logo, passo a palavra ao ministro Augusto César de Carvalho, para as suas considerações. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite e, ao agradecer o convite, eu renovo o agradecimento que fiz quando recebi a visita dos desembargadores Flávio Cooper e Samuel Hugo Lima por me terem oportunizado a possibilidade desse debate que eu saberia ser rico, sabia ser qualificado com o nosso Luiz Carlos Amorim Robortella, um nome sonoro, um nome de conhecimento geral, como alguém que não apenas qualifica, mas enriquece o estudo e a aplicação do direito do trabalho. Então, renovo de público o agradecimento que fiz à comissão por essa oportunidade de poder debater com o doutor Robortella, de ser presidido pelo meu querido, dileto amigo José Roberto Pimenta, uma daquelas venturas que a vida nos oferece em determinado momento, que foi a de trazê-lo ao meu convívio nessa nossa era de amadurecimento no Tribunal Superior do Trabalho, a exemplo do que aconteceu com a minha amiga de antes, a ministra Cátia Roda. Já nos conhecíamos desde o Colé Precó e outras vivências profissionais, etc. Quero dizer também que me pareceu um momento igualmente venturoso o de presenciar a homenagem ao professor Amaury Mascaro Nascimento. Eu fiquei a me recordar da minha passagem por Paulo Afonso, no interior do estado da Bahia, no tribunal ainda da 5ª Região, quando me sobrava tempo para poder ler e para poder tentar me aprimorar no estudo de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Eu devorei alguns livros, talvez eu não os pudesse ler hoje com a quantidade de serviço, a demanda de trabalho que o TST proporciona, mas um dos livros que de alguma forma, de uma forma muito séria, segura, confiável, contribuiu na minha formação jurídica, terão sido certamente os livros que li do professor Amaury Mascaro Nascimento. Quero dizer, enfim, que esse painel oferece, não a mim propriamente, mas ao Tribunal Superior do Trabalho, a oportunidade singular de, também aqui na 15ª Região, cujos integrantes eu tenho tido a oportunidade de conhecer e de admirar, sem favor, sem lisonja, nesses anos em que a atuação na judicatura permite que nós possamos conviver, não apenas em relação ao exercício da atividade profissional, mas em relação a assuntos institucionais, etc. Conheço vários dos senhores e de coração os admiro, mas o Tribunal Superior do Trabalho ele precisa mesmo capilarizar um pouco os esclarecimentos, as necessárias explicações sobre essa quantidade maior de súmulas, orientações jurisprudenciais, mudanças na sua jurisprudência que tem ocorrido de alguns anos para cá. É preciso compreender, me permitam, senhores, é preciso compreender que o Tribunal Superior do Trabalho é uma corte de uniformização da jurisprudência. Ele precisa consolidar a jurisprudência, ele precisa sinalizar, ele precisa revelar para todas as instâncias ordinárias, que, na verdade, forjam, constroem essa jurisprudência. Ele precisa dizer, nesse país continental, qual a jurisprudência prevalecente. Ao fazê-lo, ele se encontra num dilema. Ao mesmo tempo em que ele precisa dizer qual a jurisprudência uniforme, e ele, evidentemente, induz aqueles que estão a integrar
na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho a adotar essa jurisprudência, porque isso cria segurança jurídica para as instâncias ordinárias, ele não pode engessar, ele não pode petrificar essa jurisprudência. Há 2 anos, quando se iniciou a gestão do ministro João Aurélio Dallazen, houve para mim a sensibilidade de se perceber que havia vários julgados em que um número significativo de ministros ressalvava o seu entendimento. Isso significava que a jurisprudência que estava posta, ela não correspondia verdadeiramente ao pensamento majoritário do Tribunal Superior do Trabalho na sua atual composição. Isso era sério. Nós estávamos afirmando uma jurisprudência que não era rigorosamente não correspondia rigorosamente à forma de pensar de uma significativa maioria daqueles que compunham o Tribunal Superior do Trabalho. Mas nós precisávamos afirmar essa jurisprudência, porque a nossa função era essa, era de corte uniformizadora. Então, nós nos reunimos em conclave, em 2 ocasiões, em 2 semanas diferentes. Nós ficamos confinados pela manhã, pela tarde, de dias consecutivos. Os temas eram indicados, não toda a jurisprudência, mas os temas eram indicados não só pelos próprios ministros, mas também por advogados, por procuradores, por dirigentes sindicais, por empresas, enfim. E esses temas eram enumerados e nós discutíamos um por um, para saber se, ao revisitar os fundamentos de cada uma dessas súmulas, nós estaríamos a ratificá-los ou não. Ou nós estaríamos a dizer que esses fundamentos não subsistiam. Isso significaria um arroubo, uma invencionice ideológica daqueles que estariam, de hora para outra, a integrar o Tribunal Superior do Trabalho? Certamente não. Vejam, desde quando existe legislação trabalhista no Brasil, muita coisa mudou. Nós hoje não nos comunicamos mais, e evidentemente, como nos comunicávamos, né, aqueles que estavam vivenciando essa experiência, como nos comunicávamos na década de 40, na década de 50, na década de 60 do século passado. Hoje eu posso vir falar para um auditório qualificadíssimo como esse, trazendo esse aparelhinho, como diz o ministro Zé Roberto. Né? Isso é quase um gesto irresponsável. Pode parecer. Mas nesse aparelhinho eu tenho tudo de que eu preciso para debater com ninguém menos com que o doutor Luiz Carlos Amorim Rabortella. Nós hoje nos transportamos para o local de trabalho, para as nossas experiências sociais, familiares, de modo muito diferente e às vezes muito mais penoso. Pensem na coletividade que talvez não tenha uma vivência que não corresponde rigorosamente à dos senhores, mas há um tempo dedicado ao trabalho, que é o tempo em que se deslocam os trabalhadores, muito significativo na vida desses trabalhadores, e que não é o mesmo tempo que era despendido há 30, 40, 50 anos. A estrutura empresarial se modificou. Quando se fala nesse sistema just-in-time, está se falando, em rigor, numa condição de trabalho, por exemplo, em que há um semáforo na frente do trabalhador, e esse semáforo vai acender uma luzinha diferente, verde, amarelo, vermelha, a depender do nível de produtividade que esse trabalhador está desenvolvendo. E se a luzinha amarela acende, ele é chamado pelo encarregado para ele explicar por que ele não está produzindo com a mesma intensidade. E não há razão fisiológica, não há condição física, não há problema familiar que possa justificar essa perda de produtividade. E se a luzinha vermelha acender, ele pode se dirigir ao setor de pessoal, porque há algo lá a esperá-lo e certamente não será uma premiação, uma gratificação. Se tudo na nossa realidade está se modificando, evidentemente que nós precisamos de uma ordem jurídica que seja compatível com essa nova realidade. Meus caros, eu penso que essa ordem jurídica está gradualmente, paulatinamente, chegando para nós. Desde o pós-guerra, e eu posso me referir à Constituição italiana de 1947, eu posso me referir às constituições
que sobrevieram aos sistemas autoritários, a Constituição Portuguesa de 76, a Constituição Espanhola de 78, a nossa Constituição de 88, e quando se fala em poder constituinte, até eu entender que havia uma destinação específica, eu fiquei aterrorizado. A nossa Constituição é uma Constituição boa, rica, né? Uma Constituição que merece ser prestigiada. Desde o pós-guerra, nós temos uma nova configuração no panorama constitucional. Surgiram, de fato, as chamadas constituições garantistas. São constituições que trazem princípios constitucionais, que trazem direitos fundamentais, que não raro têm textura aberta. São mandamentos de otimização, para me referir a Alexis. A partir dali, sem qualquer referência a fatos, sem qualquer descrição a uma conduta especificada, mas a um valor apenas, há uma norma, infere-se, extrai-se ali uma norma. Extrai-se uma norma que merece, que demanda, que carece de realização, que carece de concretização. Nós temos uma Constituição que é rica de princípios, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, do valor social da livre iniciativa, porque há uma preposição regendo a liberdade de empreendimento. Nós temos a função social da atividade empresarial a partir da ordem econômica e social, dos artigos 170 e seguintes. Nós temos um Código Civil de 2002 recheado de princípios que são inerentes, de direitos, perdão, que são, em verdade, direitos da personalidade, que não podem sofrer por encanto o desaparecimento pela singela razão de que o eventual conflito, a eventual relação, os fatos, eventualmente, estão ambientados no habitat laboral, no ambiente de empresa. Esses direitos da personalidade, eles se impregnam de tal forma na nossa compreensão jurídica que eles precisam concretizar-se em qualquer locus, inclusive naquele onde se trabalha. Há um autor espanhol, eu vou acompanhar o professor Robortella nessa admiração aos autores espanhóis, que é o Fernando Valdez, que diz que quando o trabalhador veste o macacão da empresa, ele não se desveste dos direitos da personalidade que são assegurados pela ordem jurídica para qualquer um. O local onde há o conflito, onde há a lesão, é um acidente, não é da essência do fato, da conduta ou do direito. Se há uma mudança nos fatos, se há uma mudança na ordem jurídica, me parece que nós podemos ter duas posições, pelo menos, diferentes. O que se faz com o direito do trabalho? O direito do trabalho, ele se ambienta nessa nova realidade, seja factual, seja jurídica, certamente. A relação de trabalho, ela consome a maior parte da nossa vida útil. Se isso é fato, quais são essas duas possíveis perspectivas? E aqui eu pensava, enquanto ouvia a palavra sempre iluminada do Dr. Robortella. Nós podemos pensar de duas formas, me parece, pelo menos. Na primeira delas, nós podemos dizer, olha, a CLT está defasada. A CLT é de 1943. A CLT não tem mais qualquer utilidade, não há mais razão para que nós a apliquemos. Quando se fala nesse envelhecimento, né, nessa desuetude que estaria acontecendo naturalmente, essa ineficácia que estaria acontecendo naturalmente do texto da CLT, gradual, né, mas espontaneamente, eu penso duas coisas. Primeiro, a CLT de 1943, rigorosamente, não é a CLT de 2013. Convenhamos, a CLT de 1943 não tratava de banco de horas, a CLT de 1943 não tratava de contrato a tempo parcial, toda a regência de férias era diferente, muito do que está no artigo 477, que trata da cessação do contrato de trabalho, enfim, só para me lembrar, acordo coletivo de trabalho,
nós tínhamos uma CLT completamente distinta dessa que nós temos hoje. Então, a CLT de 1943 não é aquilo que nós estamos resgatando. Além disso, também é fato que vários dos temas que estão em debate a partir dessas novas intervenções do Tribunal Superior do Trabalho na nossa jurisprudência não têm rigorosamente a ver com a CLT. O doutor Robortella se referiu aos casos de estabilidade. Eu tenho alguma reserva em relação à abordagem no gênero. As estabilidades estariam sendo profusamente concedidas, estariam sendo concedidas em demasia. Mas, em relação a essas duas estabilidades, aquelas que estão referidas no artigo 240, na súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 378, aquelas que devem prevalecer, e convergimos, nos casos de contrato a termo, nos casos de contrato por tempo determinado. Essas estabilidades não estavam previstas na CLT, e eu não encontro referência a essas estabilidades até hoje no texto da CLT. A CLT não previa rigorosamente nada a respeito do tempo de deslocamento, mas repito, a condição de deslocamento para o trabalho em 1943 era outra, completamente distinta. E foi por isso que houve necessidade de se modificar o artigo 58 da mesma CLT, recentemente, para que se enfrentasse esse debate a respeito do deslocamento do trabalhador desde sua residência até o seu trabalho. A CLT nada dizia a respeito da ultratividade das normas coletivas. E a CLT continua sem dizer, embora a ultratividade das normas coletivas me pareça algo que seria compatível com a regência, ou com a regência da CLT, quando se percebe que, até a partir do artigo 468, na lógica do texto consolidado, aquilo que é conquistado pelo trabalhador como uma condição de trabalho mais justa não deve sofrer retrocesso. Mas, convenhamos, houve necessidade, em determinado momento, de alguma ponderação e surgiu o antigo texto da súmula 277 numa outra direção. Enfim, a CLT, propriamente, não é aquilo que estaria sendo resgatado a partir de quando o Tribunal Superior do Trabalho editou essas novas súmulas, essas novas orientações jurisprudenciais. O que eu acho que é preciso é afirmar-se, e aí eu concito todos aqueles que atuam nesse mundo do trabalho, que nos empolga tanto, que nos encanta a tantos, é preciso que nós realizemos, é preciso que nós concretizemos esses princípios constitucionais, esses direitos fundamentais. Nós estaríamos substituindo o legislador positivo? Não, absolutamente. Se o ativismo judicial, que pode ser reverenciado ou pode ser criticado por razões diferentes, né? Por que pode ser criticado? Ainda recentemente eu lia um artigo sobre a era Lochner, nos Estados Unidos, em que no final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX, durante aproximadamente 30, 40 anos, 170 leis trabalhistas foram declaradas inconstitucionais pelos tribunais federais, pelos tribunais estaduais dos Estados Unidos. Isso fez com que os Estados Unidos tivessem, me perdoem, essa anomia jurídica no tocante ao direito do trabalho. Então, o ativismo judicial nem sempre vem para proteger, para assegurar direitos fundamentais. Mas há, sim, a possibilidade de, sem invadir a esfera sagrada do legislador, o nosso sistema de repartição de poderes exige que exista um espaço reservado para a atuação do legislador, isso é inerente ao sistema democrático, mas sem invadir esse espaço sagrado, nós podemos, sim, fazer valer esses princípios constitucionais de textura aberta, esses direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição e que têm aplicação imediata, porque assim o diz o artigo 5º, parágrafo, salvo engano, primeiro da nossa Constituição. O que é que acontece em relação a cada uma dessas súmulas?
O Tribunal Superior do Trabalho sempre avança, ou tem avançado de algum tempo para cá, apenas para alargar, para aumentar a proteção, e essa proteção, porque demasiada, estaria eventualmente sendo prejudicial. Eu tenho alguma reserva, doutor Robortella, em relação a essa parte das suas observações. Por exemplo, no que diz respeito ao deslocamento do trabalhador. Nós tínhamos a súmula 90, a súmula 90 se converteu em um dispositivo da CLT, que vem a ser hoje o artigo 58, parágrafo 2º do texto consolidado. O que fez o Tribunal Superior do Trabalho? Esse tempo de deslocamento é necessariamente um tempo que integra a jornada, disse o Tribunal Superior do Trabalho, e isso foi absorvido pelo legislador. Não necessariamente ele vai integrar a jornada de trabalho. Agora, quando o tempo de deslocamento é absolutamente necessário para que aquela atividade econômica se desenvolva, e nós temos visto em processos judiciais, nesse Brasil continental, diversificado e maravilhoso, em que as coisas efetivamente acontecem de forma diferenciada, nós temos visto em processos judiciais casos em que esse deslocamento consome 4 horas de ida, 4 horas de volta do trabalhador. E são 4 horas em que ele se desloca em barcas, em regiões inóspitas, em que absolutamente não haveria possibilidade de desenvolvimento daquela atividade econômica sem que o empregador fornecesse aquele transporte. O Tribunal Superior do Trabalho, a partir das súmulas 324, na época, 326, ele foi modificando, e tudo isso foi absorvido ao final no texto da súmula 90. E o Tribunal Superior do Trabalho diz, olha, se uma parte do trajeto é servido por transporte regular público, essa parte do trajeto não vai implicar tempo de jornada. Aí você diria, bom, mas o trabalhador vai descer do transporte da empresa e, a partir dali, ele vai utilizar o transporte público? Evidentemente, não. Mas é uma forma de dizer, empregador, forneça o transporte, se esse transporte apenas está substituindo a inapetência do transporte público, porque isso não vai significar tempo integrante da jornada. Só vai ser tempo integrante da jornada aquele que é gasto em transporte fornecido pela empresa, porque, de outro modo, essa atividade econômica não se desenvolveria. Então, me parece que é um momento de alguma flexibilização. Até o Tribunal Superior do Trabalho diz assim, olhe, se os horários não forem rigorosamente coincidentes, isso não implica a configuração da hora in itinere. Em outras palavras, não é simplesmente pelo fornecimento do transporte, mas os horários precisam ser absolutamente incompatíveis. Sem o transporte fornecido pela empresa, a atividade não se desenvolve. Então, esse tempo dedicado ao deslocamento, que é um tempo, devemos compreender isso, muito relevante na vida social, na vida familiar do trabalhador, e que está sendo consumido para que aquela atividade econômica possa ser pujante, possa existir, esse tempo tem que, sim, se integrar à jornada de trabalho. A súmula 118, até onde lembro, que é aquela súmula que diz que os intervalos de mais de 2 horas, o tempo excedente de 2 horas, se integram à jornada. Ali há uma interpretação do artigo 71 da CLT, e uma interpretação que eu penso seja generosa com a própria atividade econômica. Por quê? Porque o artigo 71 diz que, mediante contrato escrito, pode haver a dilatação desse intervalo para além de 2 horas. A súmula 118 e a jurisprudência não exigem que esse contrato seja uma convenção coletiva, seja um acordo coletivo de trabalho. Basta um contrato individual entre empregado e empregador, em que fique definido que aquele intervalo não será de 2 horas, será de 4, será de 5, será de 6 horas. Mas por que o Tribunal Superior do Trabalho entende que o excedente, se não houver esse contrato, vai significar a jornada de trabalho? Porque, convenhamos, se o trabalhador presta serviço das 6 às 10 da manhã e das 17 às 21 horas, ele vai estar prestando trabalho durante 8 horas. Mas essa vida do trabalhador está absolutamente comprometida.
ele não vai ter condição de realizar qualquer outra atividade, não vai ter condição de exercitar o direito fundamental de moradia, de lazer, de convivência social com sua família, que é inerente ao direito de moradia, o direito de educação, enfim, tudo isso, de alguma forma, estaria prejudicado. Então, a súmula 118 autoriza o contrato individual. A súmula 91 diz, não pode haver salário complessivo. Não pode haver salário complessivo, por quê? Porque é o princípio da certeza do pagamento do salário, como dizem os vetustos doutrinadores, e eu lhes sigo a orientação, lhes sigo a verve. Não pode haver salário complessivo, porque o trabalhador precisa saber rigorosamente por que ele recebe aquela determinada quantia. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, se os senhores tiverem a curiosidade, o interesse ou a necessidade de verificar, a SDI 1, e nós dissentimos, né, nesse ponto, a SDI 1 tem, de alguma forma, relativizado essa regra e dito, se a norma coletiva de trabalho, não o empregado individualmente, mas se a norma coletiva de trabalho vem especificando a razão pela qual se paga não 20%, mas 37,8% de adicional noturno, em detrimento da redução líquida da hora noturna, que é uma daquelas excrescências mesmo que existe na nossa legislação, convenhamos, essa norma coletiva é válida. E esse adicional pode ser de 37,8% em detrimento da redução líquida, porque matematicamente o resultado é o mesmo, não há prejuízo para o trabalhador. É uma atitude consciente. Quando a atitude é consciente, o Tribunal Superior do Trabalho tem convalidado essa postura empresarial, essa postura, na verdade, dos atores coletivos. Enfim, eu posso me referir da mesma forma à diária para a viagem, e aí eu quero apressar para me referir aos outros, mais duas súmulas. A diária para a viagem, concordo que esse critério do legislador, a que se referiu com propriedade o doutor Robortella, é esquisito, é bizarro, 50%. Então, se superar esse valor, e diz, salvo engano, a súmula 101, considerado salário mensal, isso é salário. Se não alcançar 50%, isso significa diária. O que é que a SDI 1 tem decidido, até onde lembro, e lembro, inclusive, de decisão da minha relatoria? Se esse percentual, se esse critério matemático não corresponder à realidade, seja porque o empregado está recebendo diária de valor inferior a 50%, mas ele sequer viaja, ele não tem razão para estar recebendo diária, seja porque ele está recebendo, e aí são os casos mais comuns, mais de 50%, mas a prova produzida pela empresa de que aquilo é ressarcimento por despesa de deslocamento, de transporte, de alimentação, essa regra do artigo 457, parágrafo 2º da CLT, não prevalece, não vale, porque esse critério matemático não pode afrontar a realidade. A súmula 291 é aquela que trata da supressão das horas extraordinárias, mas isso eu vou deixar com o meu colega José Roberto, porque senão eu não consigo falar de duas súmulas que me parece que são cruciais, são importantíssimas nesse processo de renovação da jurisprudência. A primeira delas, a súmula 277, a segunda, a súmula 443, e eu tenho apenas 5 minutos para falar delas duas. A súmula 277, Tribunal Superior do Trabalho. O que ocorria no nosso sistema jurídico, dizia a súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, aquelas condições que fossem asseguradas por sentença normativa só prevaleciam, só vigeriam durante o tempo de vigência da sentença normativa. E aí, o Tribunal Superior do Trabalho estendeu essa regra no item seguinte para convenções e acordos coletivos de trabalho. O que é que isso significa na prática? Até onde sei, e me parece que há uma certa convergência, né, nessa compreensão lógica, em toda relação assimétrica, quem quer sempre reivindicar melhores condições é o dominado, é aquele que está em condição hipossuficiente. Eu não me lembro da minha casa de eu fazer uma reivindicação severa em relação a meus 4 adoráveis filhos. Quem faz a reivindicação são eles para mim. Assim acontece na escola, assim acontece em qualquer lugar onde haja uma relação hierarquizada. Não me parece razoável a gente imaginar
que em determinado momento os trabalhadores do Brasil dirão, olha, como eu não quero modificar as condições de trabalho que foram ajustadas anteriormente, eu não vou mais negociar. É o melhor dos mundos. A partir dali, nós não teríamos conflito e as empresas estariam pedindo, por favor, ao sindicato dos trabalhadores que negociassem, e eles diriam, não, eu não quero negociar, não há reajuste salarial que me interesse, não há novas condições de trabalho, não há saúde, segurança, nada me interessa, porque eu quero preservar aquilo que está ali. Então, o que ocorria é que os empregados, os sindicatos obreiros, e a ministra Cádia, que integra a SDC, e o desembargador Cooper, que integrou até recentemente a SDC, e sobre isso conversávamos há pouco, os sindicatos obreiros das categorias profissionais, eles queriam negociar, e o sindicato da categoria econômica, patronal, dizia, por que eu vou negociar? Se eu não negociar, aquelas condições de trabalho que foram ajustadas e que estão consolidadas nos instrumentos normativos vigentes até agora, essas condições de trabalho perecerão, não estarão mais vigorando. E se elas não estarão mais vigorando, eu prefiro simplesmente não negociar. É da lógica até da teoria da argumentação. E mais, como eu não vou negociar, o sindicato obreiro vai ter que deflagrar a greve. Se ele deflagrar a greve, eu vou dizer logo, eu vou antecipar, eu vou ingressar com dissídio de greve, que é outra daquelas jabuticabas, daquelas coisas que só acontecem na ordem jurídica brasileira, eu vou ingressar com dissídio de greve e vou conseguir a declaração de abusividade da greve, porque há um preceito qualquer lá da Lei 7.783, em que esse sindicato não se enquadra, ele não esperou, ele não teve paciência para aguardar toda a tramitação para que eu pudesse deflagrar a greve. Eu vou conseguir a declaração de abusividade da greve e vou asfixiar o movimento, também o movimento grevista. Em suma, o sindicato obreiro não tem opção. E essa situação perversa era alguma coisa que dizia respeito à nossa realidade. Vejam, no final do ano passado, a ministra Cátia, o ministro Maurício e eu próprio tentamos esclarecer, num artigo que foi publicado na revista digital do TST, na revista do próprio Tribunal Superior do Trabalho, na via impressa, enfim, em algumas revistas jurídicas, o que motivou, nas reuniões internas do Tribunal Superior do Trabalho, a mudança da súmula 277. Eu posso citar alguns fundamentos, mas como eu tenho pouco tempo, quero citar apenas dois. Primeiro, nós estávamos isolados. Me perdoe, mas nós estávamos isolados. Em alguns países, e apenas exemplificativamente, na Argentina, na Bélgica, no México, no Paraguai, a ultratividade, quer dizer, aquilo que estava ajustado na convenção coletiva, não poderia mais ser modificado. É ultratividade absoluta, ela desprestigia simplesmente a negociação coletiva. Em outros países, especificamente os países europeus, eu posso citar a Alemanha, Portugal, em que isso está consagrado em lei, posso citar a Itália e a França, em que isso está assegurado pela jurisprudência. Eu posso até citar a Espanha, que é um caso bem especial. E nesses outros países, a ultratividade estava assegurada. Em outras palavras, se o patronato não quiser negociar, aquelas condições vão continuar prevalecendo, até que nova negociação surja. Nós temos o artigo 114, parágrafo 2º, que na primeira redação dizia: o poder normativo da Justiça do Trabalho está assegurado, está previsto, desde que respeitadas as condições legais ou convencionais mínimas de proteção ao trabalho. O que é isso? Podia o Poder Judiciário proferir a sentença normativa, mas essa sentença normativa deveria respeitar as disposições convencionais mínimas de proteção ao trabalho. Não poderia reduzir. Se ele não poderia reduzir, evidentemente, porque essas disposições condicionais são ultrativas. Elas não poderiam, de outra forma, a não ser por negociação coletiva do trabalho, construímos nós, ser modificadas. Pois bem, o que é que, de alguma forma, impedia que a jurisprudência evoluísse? A orientação prevalente no Supremo Tribunal Federal. E aí é que está o gargalo. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes dizendo: o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição não prevê a ultratividade. E aí eu convido os senhores a investigar os fundamentos desses precedentes. É curiosíssimo isso.
O primeiro precedente é do ministro Nélio da Silveira. E ele diz o seguinte: o artigo 142, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 1 de 69, é apenas uma regra de competência, porque esse dispositivo diz singularmente, apenas a lei estabelecerá os casos em que a Justiça do Trabalho estabelecerá, regulará condições de trabalho. Só diz isso. E aí o ministro da Silveira disse: olha, dizer que há outra atividade a partir daí, não, isso é uma mera regra de competência. O ministro Ilmar Galvão, lá adiante, quando já estávamos sob a regência do primeiro artigo 114, parágrafo 2º, né? O segundo, a redação da emenda 45, ela não modifica essencialmente quando diz que devem ser respeitadas as condições anteriormente convencionadas. O ministro Ilmar Galvão é provocado a respeito dessa matéria, mas é provocado com base no novo texto do artigo 114, parágrafo 2º. E o que é que ele diz? Conforme o precedente do ministro Nélio da Silveira, o artigo 114, parágrafo 2º, é apenas uma regra de competência. Mas o ministro Nélio da Silveira não se referiu ao artigo 114, parágrafo 2º, ele se referiu ao artigo 142, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 1 de 69. E aí se sucedem os precedentes do Supremo Tribunal Federal, deificando o precedente do ministro Nélio da Silveira, que trata de outra realidade jurídica. Então, isso nos deixou a cavalheiro, nos deixou à vontade, para que nós disséssemos: olha, o fundamento do Supremo Tribunal Federal, quando diz que não há outra atividade no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, datíssima vênia, se refere a outra Constituição, se refere à ordem constitucional anterior, à de 88. Nós não estamos atrelados a ela porque nós temos uma nova base constitucional. Meus caros, só para finalizar, porque eu sei que meu tempo já se esgotou, eu quero dizer da importância de ter surgido no nosso cenário jurídico a súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho, que é aquela que diz que se presume discriminatória a dispensa que ocorre quando o empregado é portador do vírus da HIV ou de qualquer doença que leve a estigma, sendo assegurada a reintegração. Eu não sei se os senhores percebem como essa súmula é rica no conteúdo e nada acresce além daquilo que já está assegurado na ordem jurídica, naquilo que já está consagrado no nosso texto constitucional, princípio da isonomia, a Lei 9.029, que vem prevendo a impossibilidade de se quebrar essa relação isonômica na relação laboral. Essa súmula, ela presume a dispensa obstativa. Em outras palavras, o indício de que ocorreu aquela dispensa quando o empregado já estava nessa condição adversa é um indício suficiente para que se confirme a dispensa obstativa, salvo prova em contrário. Há uma presunção, porque quando a gente trata de direitos da personalidade, principalmente aqueles que são violados em situação onde não há outras pessoas, além dos protagonistas dessa lesão e a vítima, presentes a esse momento de conflito, é importante que a gente observe essa regra de distribuição da carga probatória, que não é nossa, nós não inventamos isso. Isso está no direito comparado, isso é tranquilo. E segundo, é assegurada a reintegração. Por que a Comissão de Jurisprudência e o plenário do TST quis dizer isso? Porque nós precisamos afastar aquela ideia de que o que é principiológico no nosso sistema é o direito potestativo de despedir. O que é principiológico no nosso sistema é o que diz o artigo 7º 1 da Constituição. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Enquanto não surgir a lei complementar, o princípio no nosso sistema é esse. A regulação está lá no artigo 10 do ADCT, mas é fundamental compreender, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no acórdão antológico, modificando, inclusive, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, é fundamental perceber que essa condição, esse direito potestativo não é absoluto. Se há alguma lesão, alguma violação de direito fundamental, estará reintegrado o trabalhador, porque se estabelece a relação jurídica que, de alguma forma, estaria contaminada por esse ato ilícito, esse ato lesivo. Não há necessidade de estabilidade para assegurar essa reintegração.
E, a partir dali, evidentemente, aquele empregador que quiser dispensar, ele precisa motivar, não porque o sistema esteja impondo a ele essa motivação, mas porque ele deu aso a essa desconfiança do Poder Judiciário, na medida em que ele dispensou esse empregado numa despedida que se presumia obstativa. Então, essa súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho tem que ser vista, tem que ser examinada, tem que ter visitados os seus fundamentos, porque me parece que ela enriquece o sistema. Eu finalizaria dizendo o seguinte: eu sei que é um pouco complicado você compreender a relação de trabalho fora daqueles paradigmas que nós tínhamos até recentemente, em que o local de trabalho, a relação de trabalho era o reino da necessidade. Havia a necessidade do empregador desenvolver a atividade econômica, havia a necessidade do empregado garantir a subsistência dele próprio e de sua família. É preciso, me parece que nós estamos evoluindo nesse sentido, é preciso que nós compreendamos o local de trabalho como aquele local onde se realizam o direito da igualdade, onde se realiza o direito de liberdade de expressão, onde se realizam todos os direitos da personalidade que fortalecem, que tornam mais civilizada a nossa sociedade. Essa mudança de paradigma tem um significado crescente no momento em que, resgatando um pouco do que o professor Amaury Mascaro Nascimento falou há pouco, nós tentamos resgatar a teoria tridimensional. É ela que vai indicar os reais valores a que nós deveremos nos apegar quando tivermos que concretizar, quando tivermos que fazer valer essa ordem jurídica trabalhista, que é a nossa vocação, enfim, e eu tenho certeza que é aquilo que faz a felicidade pontual de cada um dos senhores, seja como advogado, seja como procuradores, será como estudantes, seja como juízes. Muito obrigado.